Olá, eu sou o Thiago, sou graduado e mestrando em psicologia. Há pouco tempo eu publiquei um vídeo sobre discutindo a questão se frases de efeito podem mudar a sua vida, podem mudar nossas vidas. E um pouco tempo depois eu achei uma frase que, assim, eu sei que eu vou guardar ela por muito tempo. Eu tenho algumas frases dessas que eu carrego, assim, muito constantemente comigo. Constantemente não. Sim, pela vida inteira mesmo. Tem tempo já que eu uso aquelas frases assim que te sempre estão na sua cabeça, te guiando de alguma forma para alguns objetivos. Tem frase do Spinoza, tem frase do George Miller e resume um pouco a ideia que eu tenho com falar de psicologia na internet. E aí essa que eu achei foi do Abraham Maslow. Ele foi um psicólogo humanista e essa frase eu nunca tinha ouvido dele. Assim, é interessante que é um pouco fora do que da ideia de que se tem dele, ou dessa linha da psicologia. Ele fala o seguinte: a objetividade desapaixonada é ela mesma uma paixão pelo real e pela verdade. E isso me pegou de um jeito, eu falei, caramba, é isso mesmo, é isso. E agora eu faço o movimento, movimento retroativo, né? Porque existe uma discussão longa em ciência de modo geral sobre a objetividade da ciência. E a ciência se tem uma ideia de que ela é objetiva, que ela pretende ser objetiva, só que aí no meio aparece outra ideia que é de neutralidade. Né? A ciência é uma coisa neutra. Então o cientista ele não interfere na coisa, ele observa a realidade como ela é. E muita gente discute isso e critica, fala, ciência não é neutra mesmo. Então, foda-se, vou fazer de qualquer jeito. A gente cai no relativismo extremo. Então, de uma ideia extrema de absoluta de verdade, vamos encontrar a verdade na ciência, a gente vai para o outro lado extremo, que é o relativismo extremo. Não tem nenhuma verdade. Então, qualquer coisa vale. E os dois, assim, são estranhos, né? Se for pensar bem. Não dá pra. Hoje em dia não se sustenta bem em nenhum dos dois extremos. Então, assim, a ideia é que realmente não tem como fazer ciência neutra, não tem como a gente ver a verdade, entre aspas, porque o cientista, ele já é enviesado de alguma forma. Então, para conhecer o mundo, a gente depende da forma como a gente já é, das nossas formas de perceber o mundo, que envolvem os sentidos, de forma primária, envolvem os instrumentos que a gente consegue construir. Então eu consigo ver o mundo e sentir o mundo, ouvir as coisas. Isso é uma certa limitação. Outros animais vão perceber o mundo de forma diferente. Plantas vão perceber o mundo de forma diferente. E os instrumentos também. Então, até a invenção, por exemplo, do microscópio, a gente não sabia um monte de coisa. A galera morria porque não sabia que era uma bactéria, por exemplo. Nem que existia isso, mas existia. Então, até aquele momento, a gente não tinha, entre aspas, muitas aspas, acesso à verdade. E a ideia é que, assim, a ideia comum é muito. É uma briga meio superficial, porque quando você entra a fundo, você vê que não tem neutralidade mesmo. Não tem como, porque, pelo que eu já expliquei, né, a gente tem certas formas de compreender, tentar compreender a realidade, buscar conhecimento. Lembrei da Tebilu agora. Então, por exemplo, o alienígena, o extraterrestre. A visão dele da realidade, entre aspas, de uma verdade, seria outra. Então não tem. Aí a galera que talvez pense mais relativisticamente não precisa tá batendo numa coisa que assim, não se defende muito hoje em dia, é raro, dentro da ciência, de que você tem essa neutralidade e essa verdade. É mais um processo de construção de conhecimento, de interação de nós com o mundo, de como o nosso organismo e nossa tecnologia nossos métodos com o mundo. Então, por isso que é até difícil você pensar assim, eu enxergo a realidade como ela é. Porque você enxerga de um jeito que a natureza te permite enxergar. Mas, enfim, nem esse é o ponto. A gente cai no relativismo extremo. Daí, as pessoas defendem teorias, ideias, autores, figuras de autoridade, tudo, muito por causa dessas paixões, da emoção. E faz parte. A gente não consegue ser frio. É outra coisa que é uma ilusão. Eu sou 100% racional. Não tem como. Não tem como.
mesmo. Inclusive, se você conseguir tirar lá, manipular seu cérebro, tirar uma partezinha que te dá a parte afetiva, também dá ruim. Por exemplo, fica difícil decidir as coisas. É um racional que não faz tanto sentido pra gente. Mas é outra história também. Acho que eu já comentei disso, por exemplo, nos livros falando de emoção e racionalidade. Nos vídeos. Porque tem livros bons também sobre isso. Por exemplo, se pesquisar em neurociência afetiva, o pessoal comenta muito disso. Então tá, aí tem relativismo, que é vou defender qualquer teoria, qualquer ideia porque sim, porque não dá para ser neutro. E aí é um problema, porque e por isso que essa frase do Maslow eu achei ela tão boa. Porque, por exemplo, a minha ideia, a minha pretensão, o que eu busco não é defender uma teoria ou outra, um autor ou outro, tanto faz. É buscar o melhor conhecimento possível. E aí isso pode talvez soar, é uma neutralidade, mas não é também. E é isso que ele fala, isso também é uma paixão. Só que é uma paixão pelo conhecimento, ou pela, entre aspas, pela busca pela verdade, pela realidade, por conhecer a realidade da melhor forma. E isso que é legal, porque não é que você não tem como ser neutro. Tem como você tirar, por exemplo, seus afetos, suas emoções da racionalidade, inclusive. Só que é uma questão de onde você coloca. Então, se você coloca sua paixão em defender uma ideia, para a ciência é complicado. Porque, e para outros campos também, até na nossa vida cotidiana. A ciência, assim, é um campo de crítica, de desconstrução, reconstrução de ideias. E é assim que ela progride, através do erro, através de observar onde está errado para buscar estar menos errado. Então, é uma questão de foco. Onde você aplica a sua paixão, sabe? E você pode pensar na sua vida diária também. Transportando isso para a vida diária, para dar um exemplo, talvez fique melhor para mais gente entender bem. Por exemplo, você tem relações, você interage com pessoas, você discute ideias, seja no seu relacionamento íntimo, seja no campo social, você está discutindo ideias na internet, na vida, na família, no Natal. E aí, onde que tá, onde que ferve, sabe? Para onde seu coração bate mais? É para defender alguém, uma ideia, uma posição? Ou é para conhecer melhor a realidade? Sabe? Discussão de casal, sei lá. Você discute para vencer a discussão e defender seu ponto de vista a todo custo, ou para melhorar a relação, resolver um problema e melhorar a relação. Esse objetivo, onde você coloca sua energia, seu foco, faz a total diferença no resultado que você vai ter. Porque se você quer ganhar a todo custo, por exemplo, na relação íntima, alguém vai perder. E aquilo vai te trazer perdas também, né? Você fala, eu ganhei a discussão, a outra pessoa ficou mal. Ela vai querer, talvez vai querer vingança. Talvez vai querer te dar o troco de alguma forma. O próprio sentimento dela vai trazer outros prejuízos para você que você nem percebe, para vocês dois. E Natal na família também. Você vai brigar ali e tá, você ganha a discussão. Mas e aí? Às vezes você perdeu o contato com alguém. Talvez você tem familiar que você não liga, mas talvez alguns você ligue. E você não queira perder isso. E o que você está ganhando com vencer no campo da defender as ideias que você já tem? Sabe? Talvez você pode achar assim, eu tenho melhor compreensão da realidade. E eu sou neutro e eu sou racional. E sim, a gente já viu que não é bem assim. Então a gente tem muitas tendências a erros, vieses e dificuldade de pensamento de muitas formas mesmo. Não sei assim, a maioria das pessoas não tem noção de quanto a gente tende ao erro. Então você supor que pode estar errado e você buscar estar mais certo com uma certa humildade, que é assim, tá, posso estar errado, e aí? Como é que eu sei? Como é que eu tenho o melhor conhecimento possível? E você colocar essa paixão nisso, por exemplo, paixão pelo conhecimento, muda totalmente. Na psicologia isso é muito comum, você tem ideias, escolas, né, campos, áreas de pensamento diferentes e vira uma briga eterna. Só que assim, ontem mesmo eu estava comentando disso, compartilhando lá no Instagram um livro que eu estava lendo sobre isso, um livro francês, nem era inglês americano, né, coisa de neoliberal safado, não, era francês, falando da importância do método,
de como que o método consegue unificar. E o método, por exemplo, a ciência é um método para obter conhecimento. Então, se você pensa em método, eu vou usar esse método para obter a melhor resposta possível, resolver um problema, ter uma resposta, obter conhecimento. É muito diferente de você, eu já tenho uma ideia, eu já gostei dessa ideia, eu vou defender ela a todo custo e vou brigar com quem não tem essa ideia. De novo, isso é na ciência, na filosofia, no campo de discussão qualquer, de troca de ideia qualquer. Ou seja, você vai discutir qualquer coisa com as pessoas aí no mundo, são atitudes muito diferentes. Dá para pegar? Assim, realmente assim, é uma coisa, uma associação livre que eu estou fazendo aqui, mas é um assunto que me interessa bastante, que é pensar melhor. E eu queria saber se eu estou sendo claro. Queria saber se você consegue ver isso, enxergar isso na sua vida, que atitude você tem, se você entendeu assim, como que dá para fazer essa aplicação, e se você vê isso nas outras pessoas também. Qual que é a atitude que você mais vê? Atitude de... essa é uma resposta mais fácil, né? Atitude de ganhar a discussão ou de aprender as coisas. E como você pode aplicar isso na sua vida? Você acha que é válido? Comenta comigo, fala comigo. Pode ser comentando em vídeo, no Instagram também, às vezes o pessoal manda mensagem lá, é legal saber. Tem um feedback. E é uma forma também de eu ver assim, como que está sendo essa troca de ideia. Porque não é... Eu não tô... Essa frase, por exemplo, é muito boa. E ela me parece muito certa. Só que eu tô sempre aberto a ver pontos negativos nas ideias também que eu compro. Então, será que tem alguma coisa errada nessa frase e eu não tô vendo? Não sei. Se alguém chegar a me dizer, falar, legal. Porque aí eu também abdico da ideia da necessidade de estar certo, eu vou estando menos errado. Porque se eu estiver errado e eu não quero saber que eu tô errado, eu vou continuar errado, sem saber. Então, conversa comigo. Vamos trocar ideia mesmo. Isso é um bom ponto, trocar informação e ter essa abertura, assim, a gente ganha pra caramba com isso. Abraço.